Eu vou ter que virar um pouco pra você, que eu não consigo olhar direto pra câmera, não? tipo assim, tem que ficar olhando só pra câmera? Não, confortável. Entendi, porque de vez em quando eu acho que vou ter que olhar pra câmera. Não, tudo bem, é normal, porque a gente tem costume de olhar pro outro, né? Então, vamos começar? Vamos, você já colocou pra gravar? Já. Ei, gente, tudo bem? Hoje a gente vai entrevistar uma publicitária. Samara, fala o seu nome, seu mini currículo, essas coisas assim, pra gente conhecer mais um pouquinho. Tá. Meu nome é Samara, não completo? Você que sabe. Tá. Vou começar de novo. Meu nome é Samara Miorini. Então, eu trabalhei durante 7 anos em uma empresa. E nessa empresa eu era arte finalista. Foi o meu primeiro emprego. E eu trabalhei lá durante 7 anos. E comecei com auxiliar de editoração. Aí eu comecei fazendo algumas artes para a empresa. Eu sempre que tinha alguma oportunidade eu fazia. Então eu fui promovida e fui para o setor de arte final. Aí com isso eu fiquei lá nessa empresa num total de 7 anos. E esse ano, de 2017, tem 2 meses que eu trabalho como atendimento numa agência, que é a Life Comunicação. E eu fui indicada por um professor meu, então sou estagiária hoje, eu larguei meu emprego que era efetivo e agora eu tô como estagiária na Life. Então, Samara, você fez curso de design. E quando e por que você escolheu essa área e o que te atraiu no design? Eu sempre gostei de fazer algumas artes, então quando eu estava no ensino médio, eu que criei todo o convite de formatura, que teve o negócio lá da missa de formatura. Tem uns trem assim mesmo. No terceiro ano tem uns trem assim. Então, aí tinha essas coisas todas, então sempre que eu tava criando. E na minha camisa de formatura tava escrito que era publicidade. Então eu sempre tive esse desejo de ir pra publicidade. Eu ia fazer design gráfico, porque mexia diretamente com a arte, só que eu achava que a publicidade ia me dar um caminho mais amplo. Então por isso que eu escolhi a publicidade. Aí o que me atraiu nessa área, primeiramente, foi as artes, porque eu sempre fazia e sempre gostei muito de criação. E as pessoas sempre falam assim, nossa, você é muito criativa, que não sei o quê. Eu nunca me acho tão criativa, igual o povo fica falando. Mas eu gosto muito de criar as coisas, eu gosto de desenvolver, eu gosto de colocar a mão na massa. Então eu não saí do ensino médio e já fiz o curso de design, não. Quando eu fazia as artes, aprendi por conta própria, fiquei mexendo na fuçando na internet, aprendi isso e como eu fui trabalhar no setor de arte final, eu falei assim, não, eu preciso de uma capacitação melhor. Então eu fui e fiz um curso de design. Durante o curso, a gente vê muito preconceito e rixa entre os alunos. E uma dessas rixas, eu não vou falar porque a minha ideia vai ser roubada. Você já passou por alguma situação dessa? Você pode contar pra gente? Sim. Realmente, quando foi colocado pra gente que a gente tinha um trabalho interdisciplinar, sempre foi feito com muito sigilo por todas as agências, todas. Porque todo mundo fica com essa ideia assim, vai roubar minha ideia, vai roubar minha ideia. Mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado assim porque estamos no meio de uma concorrência. Então todos ali são profissionais que serão jogados no mercado. Mas só que a gente tem que entender que também não é bem assim uma rixa. A gente tem que saber lidar com essa rixa. Porque às vezes as pessoas veem a rixa como um motivo de inveja mesmo, como briga mesmo, e querem acabar com isso. E acaba gerando uma confusão dentro da sala desnecessária. Então é bom a gente ter um discernimento melhor sobre isso. É agência? É agência. E eu acho que é fundamental a gente assistir o trabalho do outro. Porque quando tem as apresentações, às vezes a gente não chega a assistir o trabalho do outro. E isso é fundamental, porque a gente cresce com aquele trabalho. Tem alguma ideia que aquele cara teve naquele trabalho dele que pode contribuir com o nosso lá na frente. Então ajudar até a melhorar, né? Exatamente. O curso de publicidade, assim, né? Dependendo da turma, tem essa coisa, nossa, você vai roubar minha ideia, fulano vai roubar minha ideia, não vão falar porque vai roubar a sua ideia. Ué, meu amigo, na vida real também é assim, né? Exatamente. A gente lida com várias situações do mesmo modo. Aí a gente tem que ter a maturidade, né? E crescer. Se roubou sua ideia, o cara é um filho da égua, é um filho da égua. A gente tem que ser maduro o suficiente pra falar assim, não, eu não vou brigar com ele, não tem como processar, vamos tentar de novo. É fácil assim? Não, gente, não é fácil. A gente vai querer matar a pessoa, mas, né? A gente tem que
Isso é bom pra quem quer fazer publicidade. Fica com essa dica aí, porque vai ter essas rixinhas chatas pra caramba, viu? O povo acha que publicidade é muito fácil. E eles acham que você é publicitário, publicitário é uma coisa só, né? E assim como nas outras áreas, a publicidade também tem outras áreas, né? Tem social media, atendimento, tem diretor de arte. E na sua atuação, que é atendimento, o que é que você faz? Explica um pouquinho pra gente. Bom, hoje eu lido com toda a demanda do Shopping Del Rey e tudo que é referente a evento que vai ter lá, então o pessoal do marketing de lá me passa um briefing, aí eu tenho que passar isso para a agência. Então, o que é? O atendimento ele é uma peça fundamental dentro da agência, porque ele primeiro absorve o conteúdo para depois passar para o outro. E para você lidar com o outro é complicado, porque às vezes você entende de um jeito, o cliente queria de outro jeito, então você tem que estar ali no meio termo. O diretor de arte entende de Exatamente. outro jeito, o redator entende de outro jeito. Então, assim, a gente precisa ter uma certa sabedoria para lidar com isso. Tanto entender o lado do cliente, quanto entender o lado da agência. Nós, atendimentos, somos o cliente dentro da agência. É uma frase clichê que eu escutei durante o semestre inteiro passado na minha aula de gestão de contas, mas é algo que é verdadeiro, porque a gente é realmente, o cliente está confiando na gente. Então a gente tem que passar essa demanda para frente. Não é nada fácil, né? Não é fácil. Publicidade não é fácil. E lida com uma pressão constante. Se você não souber lidar com essa pressão, você não vai conseguir fazer as coisas. Do ramo de comunicação, você tem tempo e é pra ontem. Exatamente. O tempo nunca é pra amanhã, é sempre pra ontem. Porque o outro, dependendo, né? Se é briga entre essas Black Friday, por exemplo. Uma loja X está concorrendo com a loja Y, então os publicitários têm ali, jogar campanha e fazer campanha. Quais são os preconceitos diários que os publicitários têm que enfrentar? Eu acho que o preconceito na publicidade, principalmente, em todas as áreas, mas na publicidade eu vejo isso de uma forma muito maior, é incluir a mulher. Porque às vezes ele prefere um designer que é homem porque acha que ele tem capacidade mental o suficiente. Aí então mede a maturidade da pessoa pelo sexo da pessoa. E não isso é um preconceito. Né? Não. Designer. Exatamente. Então sempre prefere. Aí atendimento. Aí prefere que seja uma mulher porque acha que a mulher sabe articular melhor. Mas não, tem homem com capacidade sensível, pra isso. Exatamente. Como que eles falam, gente? É uma coisa mais... Falam que a mulher tem mais paciência, que a mulher é mais calma. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Entendeu? Eu acho assim, que existe aquele negócio que eu nasci pra isso. Então eu acho que você tem que saber lidar com a situação. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas você tem que saber lidar com aquilo que você nasceu pra isso. Então eu acho que a mulher passa por muito preconceito na publicidade. Muito. Você vê, a maioria dos seus professores são homens, não são mulheres. Mulher negra. Aí piora mais ainda. Tipo isso, né? Então assim, as pessoas elas olham mais por esse lado. Se é mulher, como é que é essa mulherzinha que vai trabalhar aqui? Como que vai ser essa mulherzinha, vai lidar com essa situação? Sempre usam uns termos, um diminutivo assim pra poder denegrir a imagem da mulher. E não, a mulher sim, ela tem um empoderamento, ela pode sim, eu posso, eu consigo. Basta querer. A questão do não ser valorizado, brasileiro nasce publicitário, como se o curso fosse... verdade. Caguei pra vocês que estudaram, né? Eu nasci publicitário, não. E a gente lida muito com isso, na questão de, que a gente usa o termo de sobrinhos, né? Então, assim, tem, você vai pagar uma coisa, eu cobro 500 reais pra fazer uma logo. Aí o fulano cobra 20 reais pra fazer uma logo. Aí você fala assim, nossa, o cara tá desmerecendo o meu trabalho. E chega pra você e fala assim, que você tá me roubando? Exatamente. E faz questão de cutucar ainda, porque o cutuco é chamando sua atenção. Você tá me roubando? Né? Essa desvalorização da arte. E tem site agora que tá desvalorizando mais ainda, porque faz logo, você paga $1 pra fazer logo, assim. Aí você fica, nossa...
Exatamente. Que Mas aí cabe a nós uma reflexão, sabe? Porque eu acho que vale a pena entrar no mercado de trabalho, tem várias outras opções e você que tem que ser a diferença. Você que tem que fazer a diferença naquele local. Então, se a pessoa tá ali, vai cobrar um aluguel de R$20, tá? Ela tem o mesmo potencial que você tem? Talvez não, porque ela não sabe nem cobrar. Começa por aí. Então, assim, um dia, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito que a vontade está no coração humano, sim. Então, eu acho que as pessoas ainda vai ter aquele que vai querer fazer com você, porque ele sabe que você tem potencial para aquilo. Então, a gente só não pode desistir, avançar e remar sempre. E nunca abaixar o preço, né? Porque se você começar a baixar o preço, a pessoa vai falar assim, fulano abaixou pra mim, talvez ele abaixe pra você, talvez ele abaixe pra você. Nunca abaixe seus preços, gente, por mais que seja difícil, mas é complicado. Porque você sabe o que você tá cobrando, você não tá cobrando apenas o tempo que você tá ali sentado. Não, você tá cobrando a criação, os programas que não são baratos. O tempo que você dedicou naquilo. O computador, exatamente. A energia, é muita coisa, energia, muita coisa. E a cabeça da gente fica a 1000 por hora ali na hora que você tá criando. Porque você não pode fazer uma coisa mais ou menos, você tá fazendo uma marca, a identidade de uma marca. Então você não pode pegar qualquer coisa. Essa marca vai pro mercado. E aí? Aí a marca ficou um cocô, foi culpa de quem fez. Entendeu? Mas é assim mesmo, gente. Publicidade é uma coisa muito difícil. A próxima pergunta é para você refletir, né? Por exemplo, você escuta a seguinte frase: eu sou redatora e odeio design, mas sou obrigada a aprender para entrar no mercado. O que você pensa dessa frase? A redação, ela precisa entrar numa peça publicitária. Então, se você odeia o design, não tem como você odiar, porque é um entrelaçado no outro. Então, assim, eu acho que é uma frase meio que preconceituosa também, sabe? Uma frase ruim. Porque a pessoa, se você já tem aquele negócio, eu odeio o design, você já não vai conseguir ter cabeça suficiente, você não vai conseguir pensar, você vai fazer aquele negócio forçado, não vai sair uma coisa legal. Então, tudo que a gente faz forçado não é bom. Porque tudo que a gente faz assim, a gente não consegue ter uma criatividade para aquilo, a gente não consegue, tipo, eu costumo dizer que a gente pira no texto, tem que pirar no texto, fazer uma coisa mais elaborada e tal. Então, assim, se a gente não consegue pensar, refletir no próximo, porque o design e a redação, ele trabalha junto. Então, assim, a gente até fala que é dupla de criação. Então, gente, por que ela falou que design e redação andam juntos? Se você fizer um texto muito grande, não vai caber na peça, não vai cantar com a peça, vai ficar horrível. Sim. E se você fizer uma peça muito embaralhada, com muitos elementos, o texto não vai destacar. Uma balança, né? Você tem que sempre andar equilibrado, porque tem que trabalhar em equipe. E eu acho que o redator e o designer, ele tem que saber trabalhar em equipe, porque não tem como o design, às vezes isso acontece, mas o design fazer o texto da redação talvez não vai ficar muito bom, porque ele é capacitado mais para ser designer do que redator. Entendam empresas. Agora o recado é para empresas. Uma pessoa não consegue ser marketing design, redator, fotógrafo, videomaker ao mesmo tempo, entendeu? Esse é um negócio legal, né, para falar, porque tem muitas empresas que contratam uma pessoa, fala assim, você vai ser redator, mas aí quando chega lá, você tem que ser o fotógrafo, você tem que fazer a arte, a pessoa fala assim, uai, mas eu não sei fazer arte, como que eu faço? Hoje em dia as pessoas estão procurando um profissional que saiba tudo. Infelizmente, a gente não tem esse profissional ainda no mercado que saiba tudo. Você acha eu que é acho certo ou errado? que você está pesando, sobrecarregando a pessoa. Então, se você está sobrecarregando a pessoa e ela não vai conseguir ser nenhuma das coisas que ela foi contratada para fazer. Ela não vai conseguir ser marketing, não vai conseguir ser atendimento, não vai conseguir ser videomaker, ela não vai conseguir ser nada. Porque ela precisa de dedicar para um. Porque quando a gente dedica e tem um foco em uma coisa, a gente consegue fazer um trabalho muito bom. Mas agora, se a gente tem duas coisas, ainda consegue. Agora, se a gente tem 3 coisas pesadas, é muito complicado. E na publicidade não tem o mais fácil, o mais difícil. É tudo difícil, é tudo muito difícil, não tem essa. A redação é fácil. De onde que a pessoa tira que redação é fácil? Eu vejo muita desvalorização com redatores, porque texto publicitário é 9 palavras, né? Acabou, assim, nem sempre, isso não é uma regra, né? Mas
A gente tem que trabalhar com 9 palavras ali, porque senão fica muito extenso. Aí a pessoa acha que é fácil você passar uma mensagem em 9 palavras. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar pro próximo. Empatia. Isso. As pessoas têm o mal de achar que a profissão delas é sempre melhor do que a dos outros. Na verdade, isso não acontece. A gente precisa de todas as profissões. Todas. É a área da saúde, é a área da engenharia, é a área da publicidade, entendeu? A gente precisa de todas as profissões pro mundo correr bem. Tanto é que a gente passa por 15 mil estímulos cognitivos em um dia. Quantas pessoas estão trabalhando para isso? Quantas pessoas ficaram ali focando, tentando fazer aqueles textos e aquelas peças publicitárias? E para você tentar lembrar daquele texto que estava naquela peça, é complicado você mexer, você tem que pensar no comportamento do consumidor, o que ele vai pensar naquele momento, o que ele estava fazendo, o que ele estava sendo estimulado. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a usar sim a empatia e não ficar criticando o redator, porque ele está escrevendo palavrinhas. Ele não está escrevendo palavrinhas. Nem fotógrafo. Exatamente. Também a fotografia da publicidade também ela é muito importante. Só que o fotógrafo, tanto na publicidade quanto em outras áreas, é muito desvalorizado. E é isso da empatia, gente. Um redator ele não faz menos trabalho que o designer. Agora sobre o seu futuro. Você pretende fazer pós, mestrado, continuar na sua área, mudar de sua área? O que você quer fazer de sua vida daqui a uns anos? Igual aquele RH, daqui 5 anos você quer estar onde? Daqui 5 anos eu quero estar dando aula já, há uns 2 anos. Daqui a 5 anos eu quero estar no Havaí. Olha só, bora. Tomando uma bebida assim no coco. Tal. Conhecer o Caribe. Tipo isso, eu quero estar nisso, mas. Né? Bom, eu tenho projeto sim. Eu quero fazer mestrado, porque o meu sonho maior é dar aula. E eu gosto muito da área de planejamento. Eu acho que eu até tenho uma certa visão estratégica, assim, de planejamento. Então eu gosto muito de dar ideias, eu gosto muito de... Eu tenho uma coisa pra mim, eu não entrei na publicidade apenas por entrar. Eu entrei pra ajudar o próximo. E eu acho que com planejamento eu consigo ajudar o próximo melhor. Então, assim, por isso que eu gosto muito da área de planejamento, de campanha. E eu gosto de dar aula. Porque eu já... Às vezes, sempre quando tem assim, um grupinho de estudo, eu sempre gosto de estar ali ensinando. Então eu gosto disso, de ajudar o outro, sabe? Ver que o outro aprendeu alguma coisa com aquilo que a gente disse e tal. Então eu pretendo sim me formar e ser uma professora e também investir na área de planejamento. E já que você falou planejamento, você pode falar um pouquinho para as pessoas que estão vendo a gente. O que o profissional de planejamento faz na publicidade? Bom, vou falar igual uma professora minha fala, planejamento é um problema sistema administrativo. Eu não vou conseguir. Calma, deixa eu voltar. O planejamento é aquele que tenta posicionar a marca, ele tenta ter uma visão estratégica da empresa. Então o que ele faz? Ele vai fazer uma análise SWOT. Toda a empresa, vai analisar, fazer um diagnóstico, um prognóstico, analisar o ambiente interno, analisar o macroambiente, analisar o microambiente, tudo que se passa dentro da empresa e a concorrência, micro e macro. Então, quando ele faz essa análise toda, ele tenta fazer um melhor posicionamento para aquela empresa. Então ele vai ter algumas ideias que podem alavancar a empresa, melhorar a empresa, trazer mais visibilidade para a empresa. E eu acho isso sensacional. Quando você percebeu que nasceu para ser publicitária, assim, algum desafio no trabalho, na faculdade? Eu acho que o primeiro passo da publicidade é o desafio. E eu gosto de desafios. Então, assim, eu nunca, assim, pensei que eu nasci para ser publicitária, assim, não, sabe? Eu sempre gostei da área. E eu fui ficando, assim, mais encantada a cada semestre da faculdade. Porque a gente aprende tanta coisa bacana que as pessoas falam assim, nossa, publicidade, você vai fazer o quê? Desenhar? Não, gente, não é desenhar, a gente aprende muita coisa, fazer consertagem? Às vezes eu falo isso. Então, assim, é muita coisa bacana que a gente aprende durante a faculdade. Você aprender a como ter uma visão estratégica, quais são os passos para ter uma visão estratégica, o que você pode fazer para melhorar
o condicionamento do seu cliente, até mesmo o comportamento do consumidor, como que é esse comportamento do O consumidor. comportamento do consumidor é minha matéria favorita. Pois é, Vai aqui, né? Então, assim, é bom a gente pensar, assim, nesse lado amplo da publicidade. Eu nunca pensei que eu nasci pra publicidade, eu sempre tive um certo amorzinho, assim, pela publicidade, pelo fato de eu já criar algumas artes, e eu fui pra publicidade querendo investir na área de criação, e tô permanecendo nela querendo planejamento. Então, assim, mudei totalmente o foco, eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a visão também pra publicidade. Você pode falar pra gente como que é a correria, o bate-papo da agência, se tem alguém que fica na individualidade lá? Não, a agência é o tempo todo, as pessoas sempre falando ao mesmo tempo. Então, assim, você tem que ter concentração para aquilo que você está fazendo, porque é um caos, tá, gente? Não vou falar que não é, que é uma coisa assim, é uma empresinha, só vou lá no meu computador e pronto. A agência onde eu tô hoje é muita demanda, é muita coisa para fazer e tá todo mundo ali tentando defender o seu cliente. Então, assim, você tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas que você vai ter. E para finalizar aqui a entrevista de hoje, qual é a dica que você dá para quem está pensando em cursar publicidade? Bom, a primeira dica que eu dou é para não desistir, porque muitas pessoas falam assim, só querem uma profissão por causa de nome ou de dinheiro. Então, assim, não procura uma profissão apenas por causa de dinheiro, porque procura uma profissão que você também vai ser feliz naquela área. Porque é bom a gente se sentir bem com a profissão que a gente escolheu, porque assim a gente vai conseguir desenvolver mais, vai ficar mais empolgado até mesmo para sair de casa e ir trabalhar. Porque isso é muito bom assim quando a gente faz aquilo que a gente ama. E não desistir também dos trabalhos em grupo, porque tem muito trabalho em grupo na faculdade, muito mesmo. No nosso curso teve vários trabalhos e no primeiro período teve o professor chegou na sala e falou assim, gente, vocês têm que fazer um grupo agora. E tipo, ninguém conhecia ninguém, então imagina o que é chegar na sala e o professor falar assim, vocês têm que fazer um grupo agora, e esse grupo que vocês vão construir agora, ele tem que ir para todos os semestres. Então assim, o nosso grupo, que é a LEC Criativa, é um grupo muito bom, que nasceu nessa correria, mas é um grupo muito bom, a gente aprendeu a lidar um com o outro, com a particularidade de cada um, aprendeu a trabalhar em equipe, aí levando assim as coisas a conseguir escutar o próximo. Porque, gente, isso é fundamental, escutar o próximo. A gente tem que aprender isso, e às vezes não é uma dádiva que todo mundo tem. Às vezes as pessoas não querem escutar, só querem ir lá e xingar e falar e vão fazer e pronto. Mas não, a gente tem que escutar o próximo. E a LEC é um grupo assim que eu passei momentos de muita alegria com eles. É um grupo que eu amo muito. Nós somos 7 integrantes, nós já fomos 9 integrantes. Nossa. Então assim, é um grupo grande, mas é um grupo que aprendeu a trabalhar. E é um grupo responsável. Nasceu na correria? Nasceu, mas todo mundo falou assim, eu tô aqui pra quê? É pra estudar? Beleza. Então vamos fazer? Vão acontecer? A gente foi pro Intercom, que foi algo muito legal. Então assim, são experiências que a gente foi vivendo, que a gente percebeu assim, vamos levar esse grupo pra todos os semestres? Porque tá dando certo. E eu acho que, eu me arrisco a dizer que o nosso grupo é o único da sala que ficou intacto durante esse tempo todo. A gente recebeu outros integrantes, mas ninguém nunca saiu, a não ser que tenha saído da UNA. Então, 2 pessoas saíram da UNA, mas assim, que foi algo muito bom pra gente, foi ter esse contato com esse grupo, porque além de ser um grupo simples de faculdade, além de ser um trabalho interdisciplinar, é uma família, são amigos. A gente encontra final de semana. Outra coisa que eu também deixo de dica. Quando você entra na faculdade, você tem que entender que você precisa fazer aqueles trabalhos e às vezes você não tem tempo durante a semana. Então, nós, por exemplo, final de semana. Então nós, por exemplo, nós encontramos sábado, domingo, feriado. Hoje a gente está no 6º período da faculdade. Eu não lembro de um final de semana sequer que a gente não encontrou. Nenhum feriado que a gente deixou passar. Então, assim, é dedicação mesmo, é empenho mesmo, e se você tá fazendo aquilo que você gosta, se empenhe pra sair com zelo. A publicidade, ela é muito bonita, ela te ensina muitas coisas, não é porque eu sou que eu tô puxando saco, mas é porque é o único curso que eu fiz até hoje, eu vou puxar saco dele mesmo. Foi o primeiro. Eu também tenho um certo amor pelo curso. E você aprende muita coisa, não só a respeitar os outros, a escutar os outros, né? Você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a abrir sua mente para novas experiências.
Se vocês quiserem cursar publicidade, vai na fé, e se você acha que é fácil demais e vai cursar porque é fácil, não faça isso. Porque você vai meio que quebrar sua cara. Então essa é a nossa dica e até mais.